Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. No episódio de hoje do Na Montanha, temos a honra de receber o professor mestre Carlos Eduardo Ribeiro da Fonseca, um ícone no universo das corridas de aventura e motobike, mas ele é mais conhecido como Caco. É sócio-diretor técnico da equipe Selva Aventura, uma das principais assessorias esportivas do Brasil. Ele também é segundo-tenente do Exército Brasileiro, técnico limpo pela União Ciclística Internacional, UCI. Caco possui uma vasta experiência acadêmica com graduação em Educação Física, especialização em Fisiologia do Exercício e um mestrado em Biodinâmica do Exercício. Sua dissertação abordou o impacto extremo de corridas de aventura em atletas de elite, uma área que ele conhece na prática. Ele também foi professor universitário em renomadas instituições, compartilhando seus conhecimentos em fisiologia e esportes em ambientes extremos. Como atleta, Caco carrega no currículo mais de 150 provas de corrida de aventura, incluindo competições emblemáticas como Patagonia Expedition Race, em várias edições do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. Ele e sua equipe Selva são referência na modalidade, tendo recebido prêmios como Melhor Navegador do Ano, o prêmio Outside. E, além disso, é autor do livro Corrida e Aventura, A Natureza é o Nosso Desafio, publicado pela editora Labrador, onde compartilha sua essência desse esporte que combina resistência, estratégia e conexão com a natureza. Prepare-se para uma conversa repleta de histórias inspiradoras, aprendizados e dicas valiosas de alguém que viveu experiências extremas e transformou sua paixão em uma carreira exemplar. Seja bem-vindo, Caco Fonseca. Obrigado, Zulu. Obrigado pelo convite. Acho que bacana essa conversa aqui, né? Contar um pouco a trajetória toda aí, né? De vários anos no meio da aventura. E compartilhar, né? O pessoal que gosta aí da aventura, gosta do meio do mato, tudo. Tem muita história para contar. É, verdade. E você sabe que foi uma promessa de campanha, né? Antes de eu ser presidente do Na Montanha, eu prometi que traria todas as modalidades esportivas. São muitas, né? Muitas. Eu já teve aqui alguns praticantes de corrida de aventura, mas não falamos sobre o assunto, né? Você deve conhecer um tal de Zolino. Pouco, né? Pouco. Teve outros aqui, mas não falamos sobre o assunto. Eu acho que chegou o momento de conversar com um especialista, né? Com alguém que aí dominou por muitos anos a corrida de aventura, com uma equipe que deixou um legado até hoje, né? O que despertou seu interesse pelas corridas de aventura e como começou a sua trajetória nesse esporte? Desde acho que da infância, né? Meu pai sempre ele levava, né, para o sítio, para o meio do mato, acampamento e pescaria. Ficava vários dias no meio do mato. Então acho que esse convívio com a natureza logo na infância foi muito forte. Então isso daí já mostra ali aquele início, né? E depois, seguindo, assim, toda a minha adolescência em sítio, passava as férias no meio do mato, praia, virei surfista, aí depois com o exército aí já mostrou ali toda a minha intimidade com o meio do mato, que toda a adolescência, tudo, e ali eu acho que concretizou mesmo que eu gostava mesmo de estar no meio do mato, acampamento, missões no meio do mato, ficar vários dias. Eu sentia prazer de estar mais seguro no meio do mato do que andando de bicicleta na cidade. Ah, com certeza é bem mais seguro, não tenha dúvida. Ô Caco, você começa ali na corrida de aventura, né? Eu acabei fazendo algumas pesquisas. Os relatos falam dos anos 90, 1990, né, ali, aqui principalmente no Brasil. Conta pra gente como que era ali 1990, existe registro, falando da corrida de montanha? Tem, mas não era os grandes eventos, os principais eventos do Brasil ainda não estavam fazendo suas provas. Como que era praticar a corrida de aventura ali nos anos 90?
Eu tenho assim uma iniciação assim da corrida de orientação do Exército em 96, tá? Que eu tinha ali meus 19 anos, né? Quando foi que eu me alistei no CPUR e depois eu voltei para a tropa como segundo tenente. Mas a corrida de aventura no Brasil foi assim em 98 que iniciou. Só que eu já vinha da corrida de orientação, que é uma corrida de velocidade, né, no meio do mato, para achar os prismas e tudo mais. Até o mapa é uma escala diferente, menor. E aquela época a gente corria com tênis militar, de coturno, na corrida de orientação em si. Mas na corrida de aventura mesmo eu iniciei em 2001, né? Que aí procurava um navegador e como eu já tinha experiência pelo Exército de orientação e sabia lidar com carta e bússola, foi quando me chamaram para integrar numa equipe para correr uma prova que foi a minha primeira prova de corrida de aventura. E esse início da corrida de aventura, 2001 equipamentos eram muito escassos, né? A experiência com materiais de bicicleta, até o vestimenta que você usava, o tênis, era escasso no Brasil. Então, a gente não tinha um tênis disponível Salomon para correr, uma camiseta de merino, de térmica, fleece. Eu corri prova até 2003 com blusa de lã, que encharcava, molhava, ficava o resto dos dias molhado. Então, eu vivi essa transformação, os equipamentos chegando no Brasil desde o comecinho ali. E do Exército nem se fala, né? O Exército era coturno mesmo, calça militar, corria sem camiseta, saía todo lenhado do meio do mato, que era muito... Então, depois que 2000 que eu comecei a me inteirar um pouco nessa parte, né? De evolução ali dos equipamentos, tudo. O impressionante é que nós estamos falando aí de 23 anos apenas, né? Pouco tempo, Muito pouco tempo. E como que isso transformou, né, Caco? A transformação, você falou, corria com blusa de lã, né? A tecnologia, da forma que ela tem moldado as modalidades esportivas no geral, né? Como que você vê essa mudança ali? Nós estamos falando de 20 anos, 20 e poucos anos. Como que você vê essa mudança tecnológica relacionada às modalidades esportivas, principalmente corrida de montanha, corrida de aventura, né? E a própria corrida de rua? Não, foi assim, foi gritante, né? Toda essa parte, né, dessa evolução, né? Então, eu corri com um tênis Rainha em 2003, o EcoMotion de Chapada Diamantina. Eu praticamente terminei a prova descalço. Nossa. Acabou com tênis na prova e eu saí, eu não tinha aquele estudo de falar assim, Chapada Diamantina, Bahia, calor, né? Eu fiquei sabendo 2 dias antes que fazia frio à noite ali. Aí peguei uma blusa de lã e um moletom para correr a prova. E com certeza, passei frio pra caramba, terminei todo arrebentado, o pé, tudo. Só que depois começou a ter essa evolução, assim, que nem falou, assim, foi... tem 20 anos, né, isso daí. Então eu vi a evolução, né, de tênis, quando das headlamps, né, que a gente tinha, aí a gente foi patrocinado pela Petson um bom tempo. A Kailash está com a gente desde 2004, e aí a relação da Kailash com a gente era muito boa, então a gente estudava muitos equipamentos, teve uma evolução com a Kailash também de melhorar equipamentos para a corrida de aventura. Então eu vivi bastante essa evolução dos equipamentos, né, com a Kailash, com todo o Petson que mandava para a gente, a parte de vertical, lanternas e tênis, né, a gente foi da Timberland, foi da Salomon. Então, a gente dava muito feedback para a Timberland dos tênis que eles tinhtinham, de vestuário. Então, eu via na pele essa evolução de equipamento, né? Bicicleta nem se fala. Eu andei na minha bicicleta que a gente fez umas 4 bicicletas para a equipe em 2004. E uma pessoa guardou essa bicicleta. Até hoje ele tem essa bicicleta. E outro dia eu andei nela. Aí eu falava, como eu conseguia pedalar nisso aqui 300 quilômetros. Caramba. A evolução da bicicleta é muito grande, né? Para cá. Hoje não chega nem aos pés das bicicletas que a gente tem hoje, porque a gente praticava
Aí eu falei, caramba, eu era bom para pedalar nisso aqui, tudo aquilo, né? Então, assim, a velocidade foi aumentando, né, com os equipamentos, tudo. Mas foi assim, eu senti na pele, assim, eu participei dessa evolução gritante, né, de tudo de equipamento, de todas as modalidades de aventura até hoje, né? Segura aí que eu já vou colocar você numa polêmica já já. Lembrando que este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil, realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Igaratá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio, com distâncias de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer. Acesse igt23k.com.br, use o cupom na montanha 10 e tenha 10% de desconto. Já vamos começar a esquentar e colocar você numa polêmica de tudo que você descreveu aí. Eu fiquei pensando aqui. Então, podemos dizer e afirmar praticamente que antigamente se fazia atletas melhores do que os anos atuais? Olha, não sei se o pessoal da antigamente, o pessoal que tem alguns que estão correndo ainda, né? Sentiu na pele isso daí, a gente sofria muito mais, né? Com toda a questão de frio, força, machucava muito mais os pés, né? Por causa dos tênis. E hoje em dia, assim, toda essa tecnologia veio para ajudar, né? Todo mundo, né? E eu acho que eu acho excelente essa evolução que teve, porque com certeza a gente ficou mais rápido, a gente está indo melhor, assim, com toda a questão de calçado, teve uma evolução muito grande, né? Mas que o pessoal de antigamente ficou mais casca grossa por causa do que a gente tinha antigamente para a gente tem hoje, com certeza. Já participei de várias pessoas da minha equipe, né? Passaram muitas pessoas, né? E tinha gente que falava assim, nossa, eu não consigo pedalar sem aquela bermuda. Vocês não viram antigamente, amigão, como é que era, né? Você perdia totalmente a pele com as bermudas que a gente usava. Então, com certeza o pessoal formou uma casca ali, o pessoal das antigas, quem continua hoje, fala bastante sobre isso, sobre equipamentos, né? Só a evolução de 26 para 29, a bicicleta, foi um pulo alto, né? Lá em meados de 2010, né? 2009, 2010, 2011... Fiz um Brasil Ride, né, que fiz várias provas também, de modalidades, né, montanha, mountain bike. E eu lembro que eu fiz uma Brasil Ride, tinha 6,29. Aí eu fui fazer a outra, tinha nenhuma 26 mais, era tudo 1,29. Então, assim, a evolução foi muito rápida também nisso daí, né. Então, é dureza, né, é difícil comparar lá atrás, sofri um pouquinho mais do que hoje em dia, né. Foram forjados no fogo, no sol, na terra e na água mesmo, né? Não teve jeito. Falando sobre ainda essa revolução industrial, você acredita que antigamente, na sua época, lá quando você começou, o esporte estava mais acessível do que hoje, pensando que a tecnologia também agrega um valor aos produtos que a gente sabe que acaba afastando muitas pessoas da modalidade? Não, acho que hoje está mais acessível. Acho que antigamente era um pouco mais complicado, né? Até por questões dos equipamentos, né? De muita coisa trazia de fora, né? Não tinha muito acesso aqui. E hoje você tem mais acesso aqui no Brasil mesmo de vários equipamentos. Você consegue muito mais fácil, né? Que antigamente. E a Kailash era muito forte, né? Na época ali, 2003, 2004, que eu lembro. E tinha muita evolução dentro da Kailash, que já traziam uns equipamentos bons, né? Da China, tudo. E só que a gente corria uma mochila com eles, falava, nossa, perdemos quase o pescoço porque a alça está muito próxima. Aí eles iam lá e mudavam, assim, acertavam. Assim. Então, teve muita evolução com os atletas na época também, dando feedback de equipamento e melhorando, assim, cada equipamento. Como na Coisa de Aventura, teve várias equipes que ajudaram muitas marcas fora a projetar mochilas, tênis, para poder melhorar o esporte. Quem praticamente usava, né, os equipamentos. E até hoje, né, acontece bastante isso na evolução. Poderíamos dizer que fizeram vocês de cobaia. Fui cobaia, perdi pescoço, já perdi... Você falou da Kailash, eu lembro ali
já de 2004, assim, da Kailash, o quanto evoluiu, né? Os produtos no geral. No geral. Eu olho hoje, em 2024, eu falo, nossa, esse anorak, isso aqui é uma brincadeira, né? As camisetas, né? Eu tô aqui com a camiseta Kailash, com um dry fit, que acaba repelindo ali a parte úmida, né? Acaba mantendo a temperatura também. Então, evoluiu demais no geral. Calçados, a própria bermuda, né? Agora, tudo, né? Agora eu tô usando uma calça ali da Kailash, que o pessoal fica me zoando, falando que tá um meio esquisito, mas a gente vai evoluindo e vai usando mais. Eu lembro quando eu comecei com um calção de futebol, né? E eu acho que ali em 96 a gente não tinha tanto acesso e também não tinha tantas, vamos dizer assim, condição financeira, né? Sim, isso aí foi uma barreira grande, né? Eu não tinha um cartão de crédito para pagar em 10 vezes, né? Agora eu queria saber, com toda essa revolução, com toda essa evolução, como que era a preparação física e mental para essas provas que vocês chegavam a ficar várias horas, vários dias ali, muitos quilômetros, centenas, até 800 quilômetros. Como que era essa preparação e se mudou muito de lá para cá? Toda essa... Tem uma evolução, tanto do equipamento como do treino também, né? Então, a gente... como era uma prova vários quilômetros, vários dias, né? Aí a gente falava, como é que treina isso, né? Então a gente não tinha no mundo ainda fala assim, faço uma prova que dura 6 dias, como é que eu treino isso daí? Eu vou treinar 3 dias direto? Não vou treinar? Vou fazer 300 quilômetros? Vou ficar 30 horas correndo na montanha? Então toda essa questão... eu fui bastante atrás, porque estudava isso também, que era da área de educação física, né? Da parte de fisiologia. Então, eu aprofundei bastante nesse assunto de esporte de endurance no mundo, desde quando eu comecei a fazer fisiologia do exercício, meu mestrado, agora não lembro se eu comecei ou terminei em 2005, mas eu lembro que demorou 4 anos, mas acho que eu comecei em 2005 e terminei em 2009. Então, e toda essa evolução de treino foi muito grande também na questão também psicológica. Você fala assim, como é que eu lido, né, com uma equipe durante tantos dias, pessoas diferentes, ainda mais eu que saí da parte militar, né? Então, que a gente tinha uma forma de atuar com as pessoas e eu entro uma equipe e muda completamente essa forma de atuar com as pessoas, né? Tem também uma mulher na equipe que você tem que saber administrar e pessoas diferentes que não são militares, que era um pouco mais complicado. Então, foi tudo uma evolução, um aprendizado, né? Fala assim que toda a prova você vai aprendendo alguma coisa a mais e vai colocando ali em prática para poder ajustar isso daí mais para frente. E o treino foi uma evolução também, né? Desde aquele começo lá que a gente exagerava um monte em volume, até hoje que os volumes caíram bastante e a gente preza a treinar, mas ter uma noite de sono, não precisa passar a madrugada treinando uma prova desse tipo. Então teve uma evolução bastante nisso daí. E toda a questão mental, né, de preparo em provas muito longas, você tem uma equipe ali que você está preparando isso para... Você conhece as pessoas, né? Não dá para colocar uma pessoa que você não conhece para fazer uma prova de 800 quilômetros, ficar 8 dias no meio da Patagônia. Então, você conhece aquelas pessoas que elas já estão inseridas no meio do esporte e em cima disso, você vai treinar junto com elas, vai conversar bastante, vai passar a experiência ali, a pessoa mais experiente do que vai enfrentar lá, o que tem que ser capaz de suportar, que é uma prova que você tem que suportar muito, tem muitos desafios, você tem que suportar muita dor, muito frio, né? Só que você tem que estar ao mesmo tempo entrosado todo mundo para aquilo ali ser engraçado no meio da desgraça. Então é isso que uma das dicas que eu sempre coloco na equipe, o pior momento que vai acontecer, uma hora ele vai acabar e a gente vai estar dando risada daquilo e a gente tem que sair daquilo lá junto, porque é uma equipe. Então é muito isso, eu converso bastante com a equipe e preparo eles psicologicamente para suportar tudo aquilo lá. Muito bom. Já que você citou a Patagônia, descreve pra gente como que é essa aventura, é autossuficiência,
E essa conexão com a equipe ela é fundamental. Imagina lá que eu não estou bem na equipe, estou passando mal, e aí acabo comprometendo o rendimento. Como que é feito essa conexão com todos os atletas? E conta como que foi essa experiência lá na Expedition Race. A Expedition Race é uma prova que eu acho uma das provas mais difíceis do mundo mesmo, assim, de qualquer modalidade de aventura assim que possa imaginar. Então, quem já viveu na pele uma Patagonia Expedition posso falar, já vi muita gente fazer essa prova e aposentar, nunca mais correr mais nenhuma prova. Então, é uma prova muito difícil, né? Então, eu lia os relatos da Patagonia Expedition desde da primeira prova. E eu falava assim, não tenho condições para essa prova ainda, tenho que ganhar mais experiência. Então, demorou praticamente 10 anos para eu me aventurar a fazer a primeira vez a Patagônia em 2011. Então, eu já tinha corrido vários Ecomotions, já tinha corrido alguns mundiais, já estava, assim, 2 desafios dos vulcões, que foram 2 provas bem difíceis, né? 2006 e 2007, como considerada o desafio dos vulcões mais difícil de todas, das 7 edições, que foi uma prova difícil, a gente conseguiu terminar ainda em 4ª colocação de 80 equipes, e foi uma briga, assim, de competição muito grande, e foi uma prova de resistência e de equipe muito forte, esse desafio que eu gosto bastante. Mas aí, em 2011, eu falei, acho que eu estou preparado, experiência para fazer uma Patagonia Expedition, porque eu li os relatos, era só desgraça. Era uma pessoa que perdeu o pé, outra que se perdeu e ficou 4 dias para ser resgatada. Então, eu falei, tem que estar autossuficiente e uma equipe à altura disso para representar lá. Aí, em 2011, eu falei, tentar fazer uma vez isso daqui. E eu achava que eu era bem de equipamento, né, de montanha, de alta montanha, de frio, tudo. E eu penei nessa 2011. A gente não conseguiu terminar, né? Aí tinha aquela a equipe que vai a primeira vez, nunca consegue terminar. Eu achei que tinha experiência para terminar, não terminei. Só que eu aprendi como é que funcionava lá e como é que era essa prova. Uma prova bem difícil. Então, a Patagônia ela é organizada por um geólogo, que o cara é doido da cabeça, porque ele faz a prova para ninguém terminar. Esse é o primeiro conceito dele. Ele não faz lá para te agradar. Ele faz para testar a capacidade da equipe de suportar a Patagônia extrema, lá no extremo sul, e fazer a equipe ter uma logística suficiente para poder terminar a prova e enfrentando todos aqueles intempéries da Patagônia que é bem complexo. Então, esse é o ponto. Então, tem trechos da prova que ele fala assim, eu não passei nesse trecho, eu acho que dá para passar. Não tem trilha, não tem nada, vocês vão ter que navegar pelas montanhas, mas esse trecho eu não passei, mas acho que dá. Então, é nesse ponto a prova que ele monta. Então, ele fala assim, eu não tenho logística para suportar 100% das equipes até o final. Até 50% da prova, eu vou tirar 50% das equipes. E, cara, é só gente experiente que vai nessa prova, que é selecionado, e ele tira 50% das pessoas da equipe, da prova. Então, esse é o conceito dele. Ele não está ali para te agradar. Falar, terminou, bater, parabéns. Não está. Ele está lá para te tirar da prova e falar para você, treina mais, você não teve capacidade de terminar essa prova aqui. Aí, beleza. Aí, 2011, tem toda a história. Quem quiser saber da íntegra, tem no meu livro, está escrito 2011, 2012. Aí, chega no final da prova, a gente sai da prova, a gente teve um problema de quase 2 pessoas morreram na equipe, congeladas. Aí, não vou entrar na história aqui, que a história é grande. Episódio 2. Episódio 2. Aí, terminei a prova. A gente perdeu muito tempo para eu conseguir reanimar os 2 lá que estavam com hipotermia real mesmo. Um chegou até ficar com 15 batimentos cardíacos. Nossa. Aí, trouxe eles de volta, voltamos para a prova. Só que a gente perdeu muito tempo. Todo PC lá tem corte. Então, você não chega a tal horário, tal dia, a prova acabou para você. Não é um corte que te joga para frente. Você está fora da prova. Aí, a gente tomou o corte
né, por 2 horas num ponto lá e saiu da prova. A gente foi resgatado por um barco para sair ali em Porto Natales. Aí o dono da prova, ele estava no pier esperando a gente. Aí ele chegou no pier, ele me abraçou e foi andando. Eu falei, Caco, essa prova não é boa, não é muito boa para brasileiro. O brasileiro não aguenta tanto frio assim e essa condição da Patagônia. Não fica triste não, porque é um pouco demais para vocês. Aí eu fiquei pensando, falei, desgraçado. Mexeu com a pessoa errada. Mexeu com a pessoa errada. Cara, eu vou treinar esse ano inteiro, eu vou acertar a equipe, equipamento também, achei que sabia de equipamento, mas tinha muita coisa nova no mercado. E aí eu fui atrás de tudo. Coisa mais top, a montar uma super equipe, me preparar um ano inteiro para voltar 2012 e conseguir terminar aqui. Eu achei 2012 pior que 2011 ainda. Mais difícil, que foi na Terra do Fogo. E aí tem 1000 histórias, né, da prova. Mas a gente conseguiu terminar a prova no Estreito de Beagle lá, chegando num estado que ninguém pode imaginar o estado que a gente chegou lá do outro lado. Né? Chegamos, pra você ter ideia, o caos que foi, é um trekking de 140 km para cruzar a Cordilheira Darwin, que depois fiquei sabendo que poucas pessoas conseguiram cruzar aquilo lá, nem os chilenos lá conseguem cruzar, por causa do mau tempo. Chegaram acho que 6 equipes do outro lado só, e a gente chegou, eu achei que ia passar em 3 dias, né? A gente terminou em 4 dias e 8 horas. E aí no finalzinho eu lembro faltando 3 horas para acabar, eu tinha um saquinho de whey que dava para fazer uma garrafinha para os 4 tomar para não desmaiar até chegar à praia do Estreito de Beagle. Aí vocês imaginam como foi esse finalzinho assim. E ali eu tive um dos maiores ensinamentos da minha vida na corrida de aventura. A último passo de montanha, com a neve na cintura assim, tinha uma barraca de um gringo lá que tem muito voluntário essa prova. E eles são voluntários para ficar dos piores pontos da prova lá, são caras experientes de montanha. Ele estava com uma barraca com a neve até a metade da barraca, no pior lugar que já passei na vida de clima, assim, nevasca, neve na cintura, frio pra caramba. E eu estava competindo ainda, né? E eu estava com a equipe, o pessoal estava bem já machucado, já tá todo mundo machucado. E eu queria buscar a equipe que estava na minha frente, né? E eles entregam um papel em branco para você, para assinar. E eu assinei o papel em branco, tudo, né? Porque eles não querem ver quem está na frente, quanto tempo tá, nada. Aí eu perguntei pro cara da barraca lá, falei assim, qual foi o horário do último que passou? Né? Que a gente faz isso na corrida de aventura para questão de competição. Aí sabe o que ele me fala? Ele abriu a barraca, aí eu vi o rosto dele, que ele só tinha passado a prancheta, que estava muito frio, né? Deve estar uns 15 abaixo de 0, assim. Aí ele abriu a barraca e olhou para mim e falou assim, aqui, onde você olhou para o seu lado? Eu falei assim, olhei, mas eu quero saber quanto está o cara da minha frente. Ele falou assim, aqui a gente morre. Você tem que tirar a sua equipe daqui, quanto antes. Não se preocupa com o que está indo na frente, quem está vindo atrás. Se preocupa com a sua equipe. Sai daqui. Aí fechou a barraca. Foi uma das maiores lições, assim. Aí ali eu sempre me preocupei muito com a minha equipe, né? Mas ali eu falei assim, caramba, o cara tem toda razão, né? Se morre alguém ali, uma que a gente não termina a prova, que a gente está desclassificado, né? E não chega no final. Aí eu passei a cuidar deles mais ainda até a chegada. Então e assim, sempre cuido de todo mundo das provas até hoje aqui. Uau, que história! E eu tô aqui viajando na sua história, ouvindo, imaginando, tentando imaginar, né? E olhando no relógio também para deixar você ir embora no horário combinado, mas você vai ter que voltar aqui para contar detalhes por detalhes. Patagônia é um capítulo à parte, né? Meu, que impressionante. Eu já tive ali em Porto Natales em 2019 para correr a outra Fjord e não teve a prova novamente devido ao tempo, né? Ali. É o mesmo organizador, né? É o mesmo? É. Ah, eu ia perguntar quem que é esse maluco. É o mesmo, e ele a gente fez um caminho do Ultra Fjord em 2018. Aí ele chamou uma reunião dos capitães lá
um dia antes, né? E o tempo estava muito ruim naquela parte do Ultrafjords, que é um vale em cima lá que vai para Monte Tar, não. É outra montanha que ele cancelou por causa do mau tempo, né, da Ultrafjord. Passava no mesmo lugar. Aí sabe o que ele falou pra gente? Ele chegou assim e falou assim, vocês, eu estou falando aqui com os 20 capitães, né, da prova, o tempo vai estar muito ruim até as 19 horas, depois começa a melhorar. Eu sei que vocês conseguem levar e suportar isso daí até as 7 horas da noite, 6 da manhã. Cara, você não sabe o inferno que foi para chegar até esse final da tarde. E ele largou a prova com a gente, em 2018. Eu tava com o Zé Elias da Bro, né? Marianinha lá de BH. E o Rafael Melges também que corre. Mas foi duro chegar até começar a melhorar o tempo. Tempo muito difícil. O Caco, diante do extremo ali, a corrida de aventura, ela está muito acima da corrida de montanha, por mais que a gente fale em terrenos técnicos aqui, principalmente falando de Brasil, né? A corrida de aventura, ela é extrema mesmo, né? É extremo. Extremo que tem toda a questão logística, né? Você tem que fazer toda a sua logística de materiais, né? Alimentação. O que vocês carregam? Carrega, assim, depende do trecho, né? Se tá um trecho de trekking, né? Corrida de montanha, tudo. Aí tem os equipamentos obrigatórios, né? Que a organização faz, que nem o trail tem, normal, né? Só que a alimentação, às vezes, é para todo. Imagine correr um La Mission 80 sem nenhum suporte, né? Com pouca água, tudo. A gente tem que carregar tudo nas costas. E o ritmo é forte do mesmo jeito. O pessoal, nível mundial, ninguém afrouxa. Tudo, o ritmo é bem forte. E carregado, com a mochila carregada. Como que está a corrida de aventura em 2024 no Brasil? A gente tem um circuito, né, brasileiro, que tem várias provas, né, no Brasil, assim, mas a corrida de aventura no Brasil, ela caiu bastante, né, dos últimos anos, o que era antes de 2010, né, que era muito participante, né. E só que tem evolução, tem vários outros esportes que entram, né, o pessoal migrou bastante para o trail, né, migrou bastante para o mountain bike. Eu vejo muita gente da corrida de aventura das antigas que foi para o mountain bike. Então, são esportes mais tranquilos de fazer por questões logísticas de equipamento e principalmente equipe. Porque é diferente você correr uma prova solo, né? Que depende tudo de você, se der um problema com você, ok. E uma prova que você tem que depender de outras pessoas, né? São 4 pessoas ali que vão ter que travar suas agendas, treinar e trabalhar toda a questão logística e tudo mais. É complexo isso daí. Então, eu acho que um desses motivos da corrida de aventura diminuiu bastante no Brasil nos últimos tempos. E não no mundo. No mundo você tem provas que abre inscrição e fecha em horas. Sério? Austrália tem muito. Eu larguei um mundial na Austrália com 100 equipes, né? Que 100 equipes uma corrida de aventura é bastante. Mundial no passado na África do Sul teve bastante equipe. Mas é uma questão mesmo de logística maior, assim, mas o brasileiro não gosta dessa convivência também com outras pessoas, gosta mais de se resolver sozinho. Falar em equipe, na minha pesquisa, encontrei aqui algumas equipes, equipe Selva, reconhecida pela consistência e conquistas em provas nacionais e internacionais. Uma das mais tradicionais, Quasar Lontra, outra equipe icônica com resultados expressivos e destaque no cenário mundial. A Adventure Camp Team, ligada ao circuito Adventure Camp, conhecida por formar atletas e trazer inovação às provas. Boomerang Adventure Team, forte participação em provas importantes, influência no desenvolvimento do esporte no país. Tem mais alguma que eu não falei aqui? Como que era a relação de vocês aí? Como que era essa concorrência? A competição... teve outras equipes, né? Tem equipes que estão até hoje, né? Os Calunga, né? Antigamente. Os Calunga também trouxeram bastante coisa para o esporte também, né? Aí eles correm até hoje, né? O Guilherme e a Camila, bastante, né? O circuito mundial. Então, mas a competição antigamente era nervosa, né? Então, a gente tinha uma competição
na prova muito forte, muito junto, né? Então a gente competia, assim, trocava posição em provas longas e cada vez o ritmo aumentava mais e dormia menos. Então teve um EcoMotion em 2007, que chegava em Búzios. Eu fiz uma prova de 4 dias e 5 horas e dormi 1h40 nesse tempo. Porque se dormisse um pouquinho mais, você ficava para trás. Então era uma etapa de um Mundial e depois ia ter um Mundial em 2008 em Jericoacoara, no Brasil, que ia vir todas as equipes fortes. E tinham 15 equipes do nível internacional aqui. Então foi uma disputa absurda, né? O Rafa da Lontra, fazendo a travessia lá de... Rafa Campos? Fazendo a travessia de Petrópolis-Teresópolis ali. Foi uma disputa ali, navegação lá em cima, à noite, chovendo, absurda. E depois foi para 2 rios, foi uma prova. Aí ficou na disputa a gente e os Calunga no final. Aí eles foram 7º, a gente 8º, que era o último lugar no pódio. Mas foi uma briga com a Atena, que eram as meninas também, que é um nome forte, né, da Chub, também competia bastante. Na nossa encalço, meia hora atrás. Então era uma competição bacana de ver, que hoje em dia você vê bem menos assim equipes, né, tendo essas brigas, né, que nem tinha antigamente de competição. Eu não entendo das regras, mas imaginando que lá atrás vocês eram bem raiz e eram muito na unha, principalmente na navegação, e pegaram aí o tenente do Exército para facilitar a transição da equipe. A tecnologia, ela favoreceu, hoje é permitido a corrida de aventura, falando em navegação, a gente tem várias situações, não sei se é permitido, um drone, outras coisas, fale pra gente. Não, assim, a prova mesmo tradicional não é permitido nada de eletrônico, né? É só mesmo carta, né, topográfica, que a organização fornece, né, para as equipes, e bússola. Então você tem que aprender a navegar na leitura da carta, né? Porque o GPS se torna um pouco bem mais simples, né? O conceito básico da orientação, qual que é? Se você sabe onde você está, você sabe para onde você vai. Se você, a partir do momento que você não sabe onde você está, você não sabe para onde você vai. E um GPS te dá a localização onde você está. Então você não está perdido. Então o grande lance, que é uma modalidade da corrida de aventura, é a orientação, né, das equipes. Até não sei se você lembra, La Mission, o Guri, ele era organizador do Desafio dos Los Vulcones, que fez 7 edições. Depois ele entrou com La Mission e ele começou La Mission com orientação. Era com carta e bússola. Só que ele viu que não era todo mundo que navegava, então, e os argentinos cortavam vários caminhos lá porque eles conheciam bastante a região. Então ele passou a virar uma prova demarcada e estilo trail, que nem até hoje ele faz lá na missão assim. Mas a orientação é uma modalidade, né? Então ela faz parte lá, então você tem que saber essa leitura do mapa e saber mexer em uma bússola. E eletrônico não é permitido hoje nas corridas mais raízes. Dentro do protocolo e dentro do regulamento. Dentro do regulamento. Mas eu já corri prova com GPS. É uma prova que permitia um trecho da prova navegar com GPS em Abu Dhabi, que eu fiz chamada Abu Dhabi Challenge, em 2007. Aí tinha um trecho lá, porque se você transbordasse um pouquinho para os lados, tinha lugar de extração de petróleo que os caras te davam um tiro. Sério? Aí eles deixaram esse trecho com o GPS para o pessoal seguir a linha certinha no deserto e não ter problema. Mas aí foi a primeira vez que eu usei até um GPS na vida. Penei até, porque eu nunca tinha mexido no GPS, só mexia com mapa e bússola. Eu tive que aprender para essa prova. O que significa você ter sido eleito o melhor navegador do ano por 2 vezes consecutivas? Foram provas, né, que eu fiz, que teve que eu me destaquei bastante pela orientação. Foram provas que tinham muita orientação e eu consegui sair lá de uma classificação
estava 35º e chegar em quarto colocado no final da prova, e mais pela navegação e força também, né? Toda a questão logística toda, mas a navegação que levou a gente para frente disso daí, e algumas provas que eu fiz que eu dava bem assim na questão de orientar. Você, além de não ter sido muito bom na corrida de aventura, você poderia contar sobre o recorde, o desafio da bolinha na USP? Você também. Essa aí foi uma brincadeira, né? Começou. Porque a gente sempre treinou tudo, né? E às vezes a gente ia falar, vamos encontrar na USP, dali a gente sai para pedalar, alguma coisa desse tipo, né? Isso lá atrás, né? Faz tempo isso. Aí um dia a gente estava começando, tem uma bolinha na USP que tem 500 metros, né? E o pessoal inicia ali, aquece ali, e depois sai para pedalar dentro da USP durante a semana. Aí um sábado qualquer, estava eu e mais um outro integrante da minha equipe lá da Selva, na época, e ele falou assim, nossa, imagine tinha pedalar 100 km naquele dia. Imagine ficar 100 km girando aqui na bolinha, né? Aí, pra quê, né? Fizemos 100 km na bolinha naquele dia. E aí isso espalhou, né? Os dois idiotas lá ficaram dando volta 100 km na bolinha. Aí chegou um outro amigo triatleta, ele falou assim, isso daí é fácil de bater, né? Aí eu brinquei com ele, falei assim, cara, fazer 101 não vale. Ou é o dobro ou é nada da brincadeira aqui, né? Aí ele foi lá e fez 250 km. Aí ele chegou pra mim e falou assim, agora o dobro ou nada, cara, que eu fui lá e fiz 500 km. Aí a brincadeira acabou por aí, porque ele não queria fazer 1000. Mas foram 18 horas, né? Eu comecei de manhã, fui até meia-noite. Aí foi legal porque várias pessoas vieram pedalar comigo. Teve Rede Globo, foi lá fazer uma matéria. Passou no Esporte Espetacular, na hora do almoço. E eu estava com patrocínio da Trek na época. Foi um super visualização da Trek. A Trek disponibilizou bike, o pessoal pedalar junto comigo. Foi uma diversão. Aí eu mantinha uma média boa lá, de uns 30 por hora, nas 18 horas lá para fazer os 500 km. Perdi alguns quilômetros, que o GPS parou de funcionar. Eu fiz até um pouquinho mais. Meu Deus, eu não sei nem o que falar, não dá nem para imaginar. Eu várias vezes passei ali correndo, né, na bolinha da USP e não podia pôr o pé no chão. Meu Deus, sério? Sério, essa era a regra. Cara, não dá para imaginar, sinceramente. Olha, falam que os corredores não batem bem, né, da cachola, mas eu acho que é todo mundo aqui. Todo mundo. Né? Todo mundo. Ô, Caco, o que você atribui esse sucesso, né? Você que tem aí também trabalhado, tem participado de grandes eventos da corrida de montanha, o que você atribui esse sucesso? E você acha, você que já está aí há muito tempo, você acha que um dia a corrida de montanha pode se tornar o que se tornou a corrida de aventura? Tem um boom e depois um platô e dá uma queda? Assim, eu utilizo bastante, né, que aprendi no exército, né, nas coisas de aventura, e uso agora nessas como coordenador aí das coisas de montanha que eu estou participando, né, KTR, a Missão me chamou esse ano, o TMB também, e para tentar somar ali para ajudar, né, a organização, logística, fazer a prova acontecer da melhor forma possível e segura para os atletas. Essa é sempre a nossa missão lá, para trazer a melhor experiência, né, e com segurança, né, não deixar todo mundo, coisa que é o nosso lema da corrida de aventura também. Sobre a corrida assim de montanha, falar assim, agora eu considero que a gente está num boom, assim, a gente está com bastante prova, com bastante inscrição, o pessoal está gostando, né, de estar no ambiente outdoor, tudo, que isso era o sonho que eu sempre tive, de trazer mais adeptos para a parte natural, tudo. E eu acho que é bem diferente da corrida de aventura. Acho que a corrida de aventura teve um boom, só que depois, por várias outras situações, é uma corrida meio assim difícil, né, de
logística, equipamentos, tudo mais para essa organização toda, que é diferente de uma corrida de trail, que você exige bem menos equipamentos, e tem provas de vários tipos de qualidade de iniciação, provas bem difíceis, que tenha público para todo mundo. Eu acho que a coisa de montanha só vai crescer. Eu acho que muita gente, acho que da corrida de rua vai migrar, porque é uma tendência natural. A pessoa de rua leva muito aquela questão do pace, quando ela começa a ficar um pouco menos treinada ou um pouco mais velha, vai abaixar isso daí, deixa a pessoa falar, corria a 5, agora estou correndo a 7. E a coisa de montanha não tem isso, né? A coisa de montanha ela é bem mais democrática enquanto isso, porque de acordo com a desnível você pode fazer tanto tempo, ou tiver muito desnível, você pode fazer mais lento ainda, e ninguém olha para isso para pace, né? Olha mesmo em fazer experiência num lugar bonito, tal, meio à natureza, tudo mais. Então, acho que a tendência do trail eu acho que é só crescer e crescer cada vez mais. E com isso tem que ter também provas que pense bastante na segurança dos atletas, porque entra muitos iniciantes e essa é a nossa preocupação de ter algum problema mais sério e conseguir atendê-lo o mais rápido possível. E as pessoas também têm a consciência que tem que buscar médicos para fazer check-ups pré-participação. Então, tudo isso daí eu acho que só tende a crescer no Brasil e vai crescer a organização, vai crescer o número de atletas vão ficar mais experientes, outros novos vão entrar também. Então, acho que vai crescer bastante o esporte ainda. Prova de todos os tipos, mais técnica, mais rolada, de todos os preços. Todos os gostos, todos os praia, gostos. Montanha. Você falava agora há pouco, você esteve no percurso da 28 Praias, que as inscrições ali se encerraram há bastante tempo, né? Nós estamos acompanhando o sucesso da La Mission aí com mais de 4.000 inscritos já. Esse ano de 2024 teve 4.200 adultos e é bem provável que 2025 chegue a 5.000, mas também existe a necessidade de ter essa limitação, porque muitas vezes você é diretor de vários percursos, você tem esse olhar de falar assim, aqui não comporta essa quantidade de pessoas, aqui vai dar um engarrafamento, isso não é legal. A gente tem essa pequena limitação dependendo do lugar que é escolhido, né, Caco? Isso é todo o nosso desafio, né, dos coordenadores, deixar a prova fluida e segura. Então, por exemplo, chega um ponto e fala assim, aqui não suporta isso daí, como é que a gente vai fazer para poder fluir a prova? Que a gente quer sempre uma fluidez e segurança. Então, o 28 Praias voltou esse ano, né, depois de um tempo que estava parado. Então, a gente fez a primeira edição lá em abril e agora a segunda edição, agora esse final de semana. E a gente pensa muito isso. Quando as inscrições acabaram já há algum tempo, porque com o número de pessoas, não daria para suportar muito mais. Mesmo assim, em alguns pontos a gente teve que fazer alguns ajustes para poder deixar a prova mais fluida e segura. Então, esse é o desafio do Major Góes, do capitão Rafael Campos, eu e outros organizadores também, para deixar a prova o mais segura possível e mais fluida e que o pessoal tenha uma experiência boa em cada prova. E é tudo pessoal aí, tudo militar, né? Tudo militar. Vocês têm uma coisa com a corrida de montanha, hein? Tem ali uma facilidade, né? Eu vivia no meio do mato, né? Então, eu acho que facilitou o trabalho de vocês. Chegou o momento, o IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil. Agora eu quero te perguntar, qual foi o maior desafio que você já enfrentou aí na sua longa carreira de corridas de aventura? Teve várias passagens assim difíceis, né, de desafio. Eu falei, nossa, essa foi difícil, não sei como é que a gente chegou até o final. Mas acho que a mais memorável assim de todas é uma prova da Patagônia, né, que 2012, que foi uma prova muito difícil e teve que ter um trabalho de equipe muito forte, e eu tenho bastante orgulho da equipe que estava comigo lá. Até um deles é organizador também, João Bellini, que é do
do Rock Mountain, né? Ele estava comigo lá também. Um ex-atleta, acho que ele corre ainda, o Sinoca. Marcelo Sinoca corre também. Tá sumido. Tá sumido, mas ele também estava comigo lá. E uma mineira que chama Marisa Araújo também, que hoje ela está mais no mountain bike, e-bike. Super boa também, menina nota 10 assim na corrida de aventura. Então essa prova é muito memorável, né? E uma prova que eu fiz também na Tasmânia, né? Que também foi assim por questões de vários bichos que podiam matar a gente lá. Tinha que tomar bastante cuidado e a gente teve várias histórias ali no meio disso aí. Foi um desafio muito grande, a gente conseguiu finalizar a prova também. Acho que, eu não lembro agora a posição, acho que 15º, tudo, mas foi uma prova muito difícil, muito desafiadora, muita navegação, muita logística, muito intempéries de tempo, muito técnica, né, de escalada. Então são assim vários momentos. Abu Dhabi foi uma prova atípica total para a gente, né? Teve uma corrida de montanha no meio da prova, que era uma prova por etapas, né? 2007. Teve uma corrida de montanha numa montanha que eles acharam no meio do deserto, de pedra, meio solta, que quebrava. Teve alguns acidentes graves assim no meio da prova. Uma escalada nível que eu nunca tinha feito na vida. Eu tive que escalar um rochedo lá, guiando os outros 3 para baixo. Foi assim, cada prova é um desafio, mas acho que a mais memorável, assim, se for ver, é a Patagônia, e eu tenho vontade de ter a oportunidade de participar de novo, caso o Esteban faça a prova, que ele talvez ia fazer esse final de ano, mas não fez. Aí vamos ver se ele organiza outra. A equipe está pronta? Como se candidatar para participar dessa equipe? Essa equipe já tem até os nomes já das pessoas que eu sei que suportam aquela Patagônia lá. E com certeza, se eu chamar eles vão aceitar de primeira para poder treinar, para poder chegar lá à altura para poder fazer a prova. São vários países que você conheceu aí correndo, pedalando, escalando: Austrália, Costa Rica, França, Abu Dhabi, África. Quais foram as diferenças culturais mais marcantes que você observou competindo nesses diversos países? Assim, o Abu Dhabi, né, é uma diferença assim cultural muito grande, né, com a gente. A gente teve a menina da nossa equipe, a Úrsula, hoje ela já parou, mas ela correu algumas provas com a gente, uma menina muito forte, e é uma loira de olho azul. Então, tentaram comprar ela, Mentira. A gente, a prova inteira. Então, eu poderia ter voltado rico aquela vez milionário. Lá, milionário hoje, né? Trocaram camelos, né? Me deram... Eu trazia um navio de camelo, foram mais de 50 camelos oferecidos por ela, né? Para deixar ela lá. Então isso daí, essas partes, assim, é bem interessante, assim, né? De viver tudo isso daí. Austrália, o povo da Austrália é muito simpático, muito acolhedor, assim, que eu tive boas experiências, assim, em momentos que o pessoal acolheu a gente e quebrou a bicicleta, uma pessoa foi lá e tirou a bicicleta dele e deu pra gente e ajudou a encaixar, a arrumar. Então, assim, teve coisa, e Brasil também, né? Assim, você correr no Nordeste é uma experiência aqui absurda, o pessoal muito acolhedor, né? Bahia, todas as experiências que eu tive no Nordeste aqui, nos mais agrestes possível que você possa imaginar, fui sempre bem recebido, assim. Então, assim, a cultura na coisa de aventura, você vai porque você vai para lugares que o turismo não chega, né? Então, você entra em lugares que é mais complexo você entrar. Então, a coisa de aventura entra nesses lugares. E entra uma vez, né? Porque assim, é surpresa, né? Então, você não sabe o caminho, né? Os caras você vai saber 24 horas antes, às vezes horas antes. Então, você vai passar num lugar que nunca uma prova passou, né? Então, é isso que é o interessante da coisa de aventura. Para você, Caco, o que significa a corrida de aventura? Você como atleta, treinador, como pessoa, o que significa? A aventura praticamente foi minha vida, né? Desde o exército, né? Que faço toda essa parte outdoor, né?
E ela é muito forte, né? Até hoje eu adoro estar no meio do mato. Hoje eu estou fazendo algumas expedições de levar o pessoal para a Patagônia, aqui mesmo no Brasil, alguns pontos. E eu gosto muito de estar ali na natureza, participar daquela situação que a natureza vai promover ali, um vendaval, uma nevasca, um frio, e estar com as pessoas ali para participar disso. Às vezes eles falam assim, pô, tá situação tão ruim e o carro tá tão tranquilo. Eu falo assim, então eu gosto dessa parte mesmo de estar na natureza, enfrentar, fazer canoagem, que eu adoro, pedalar, fazer montanha, fazer escalada. Então toda essa gosto de participar disso aí, estar nesse ambiente, e eu até brinco às vezes quando eu vou para uma prova. Aí eu falo, nossa, agora eu vou tirar férias, né? Que o pessoal às vezes encara, fala assim, prova, estresse, não sei o quê. Não, para mim é muito melhor estar no meio do mato lá do que às vezes estar na cidade, né? Então a coisa de aventura é isso que significa para mim, né? De sempre estar participando disso daí, para estar inserido num lugar que o turismo não chega, que é um pouco mais difícil. Essas expedições que eu faço também são mais selvagens. Então é isso que eu gosto de fazer, e gosto de estar com pessoas que eu gosto também, porque é legal estar com pessoas queridas no meio daquilo lá, num ambiente que eu me sinto bem. Muito bom. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de participar de uma corrida de aventura, uma mini corrida ali da Adventure Camp, né, do Zolino. E eu conhecia a corrida, conhecia a bike, só que eu não conhecia a canoagem. Foi uma experiência formidável, assim, sabe? A gente acha, a gente chega numa idade, nós somos praticamente, sou de 78, somos praticamente aí da mesma época, a gente acha que não vai ter mais experiências bacanas na vida. Tem. E ali aquilo para mim foi uma novidade, algo que eu adorei, mesmo sem saber nadar. Né? Mas foi, assim, bem interessante. O nosso papo tá bom. Eu ficaria aqui horas conversando com você, mas eu sempre que convido alguém, a gente combina um horário e eu costumo entregar no horário para o convidado possa voltar, principalmente você que vai dar aula, treinador, professor, personal, atleta, né? Uma última pergunta. Qual prova faltou no seu currículo que você ainda sonha em fazer? Tem provas que acabaram, né? Eu tinha muita vontade de correr o Primal Quest, que teve alguns anos, só que acabou a prova, acabou não acontecendo mais. E eu vou falar para você, porque a Patagônia, eu quero voltar para a Patagônia, porque eu falo assim, é uma prova que é totalmente diferente, né? Todo ano. Então eu quero voltar para lá e quero voltar com uma equipe bacana com o objetivo de finalizar de novo, que eu já finalizei 2 de 3, eu queria finalizar a minha 3ª vez. Acho que é essa prova que falta ali, não sei se para aposentar, mas para fechar um ciclo todo, porque eu diminui bastante, né, as coisas de aventura, mas eu queria fazer mais uma Patagonia Expedition. Muito bom. Quem quiser saber mais, você conta ali no seu livro, né? Sim. Fala um pouco sobre o livro aí. É uma história, eu coloco 12 provas, né? Acima de 400, 500 quilômetros de média, né? E aí eu conto a história, desde o pré-prova até durante, tudo que aconteceu. Aí conta todos os perrengues, né? Da prova, partes boas, partes ruins, né? Que eu coloquei até uma prova da França, que a gente teve que abandonar por causa da menina, da Marisa, teve uma infecção generalizada. Nossa. Então eu conto toda a história do que aconteceu, tudo que é importante, que não é sempre bons momentos que vive uma competição, né? Às vezes você consegue finalizar, tem vezes que não, acontece coisas que você não consegue resolver e você tem que abandonar. Então eu conto também a parte ruim também e as partes boas, né? Tem várias provas, várias competições que aconteceram fortes, né? De a gente chegar em estar em último e for vice-campeão mundial numa etapa da Costa Rica. Então,
E assim, como você consegue fazer isso? Então, o livro eu conto toda a história que aconteceu desde antes da largada até finalizar a prova, que foi um trabalho absurdo em equipe, logística e de paciência, tudo para conseguir finalizar, buscar todas as equipes da prova. Tinham 50 equipes, e chegar em segundo. Então, eu conto isso aí no livro. Então, várias histórias, tem uma apresentação que é muito bacana, que é feita por um rapaz que correu comigo até 2008, que é o Márcio Campos, né? Hoje ele não chama mais isso, ele virou um monge lá indiano. E então ele mudou o nome e tudo, e ele escreveu a apresentação, muito interessante a apresentação que ele escreveu. Aí tem um prefácio também, que é o que inventou a Corrida de Aventura no mundo. Então e cada final de capítulo foi feito um depoimento de alguma pessoa que correu comigo ou conviveu comigo, então sem eu saber. Então, quando eu só soube quando o livro estava pronto, que a editora fez isso daí, mandou para as pessoas que eu tinha corrido, tudo, e escreveu um depoimento. Então, foi finalizando cada capítulo, tem um depoimento de uma pessoa conhecida. Então, foi bem legal o livro, assim, até. E aí conta história, tem várias dicas, né? Então, quem gosta de corrida, tem várias dicas ali de logística, como é que foi feito, como é que não é para fazer. Muito bom. E para quem quer começar a correr, quer começar a treinar, seja corrida de aventura, corrida de montanha, corrida de rua, onde encontrar o Caco? Tem meu site, né, que é www.cacofonseca.com, ou no Instagram mesmo, Caco Fonseca. Também pode chamar ali aqui. Expedição. Aí tem as expedições, né? Eu faço uma expedição para a Patagônia, lá principalmente em Navarino, né? Que é na Porto Williams, que eu gosto bastante, que é bem selvagem, bem meu estilo. E também expedições de bike aqui no Brasil, eu faço bastante, tudo mais. Olha, papo sensacional. Já vou deixar aqui o convite para o episódio 2. A gente só deu um spoiler aí para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Foi muito bom conversar com você, grande atleta, treinador, diretor de percurso, organizador, aventureiro, maluco. Se não for, não vai, né? Parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada. Para nós aqui do Na Montanha, foi um prazer receber você aqui, conhecer mais um pouco da sua história e até a próxima. Obrigado, Zulu, pela oportunidade aqui, né? Contar um pouco as histórias da Corrida de Aventura ali das antigas. É isso aí, Selva. Selva, trabalhos técnicos de André, Estúdio Voz, valeu! CBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K, em março de 2025, www.cbrevents.com.br. CBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.